Olá, boa noite a todos. Hoje a palestra vai ser sobre o tema perseverança, né? Mas, como eu sempre gosto de começar, né, eu escolho o tema, né, e explico, né, de acordo com o dicionário, o que significa, né? E perseverança nada mais é do que o ato de perseverar. Enfim, perseverar, né, significa continuar, né, de alguma forma ou de alguma maneira, né? Ficar ou permanecer. Mas permanecer em quê? Né? Perseverar em quê? A princípio, em tudo que a gente quiser. Né? Porque antes de qualquer coisa, né, a gente precisa da vontade. A gente tem vontade de continuar, de perseverar? Se sim, né, em seguida a gente precisa da fé. Né? Mas eu não falo, né, a fé de uma maneira religiosa. Né? Até porque a fé, né, ela não é única e exclusivamente para as religiões ou para alguma religião. A fé, na verdade, ela é um atributo, né, ou uma faculdade humana de acreditar. Né? De acreditar que aquilo vai dar certo. Então, se a gente tem fé, a gente persevera. Se a gente não tem fé, acaba não perseverando, né? Não continuando alguma coisa. Mas por que eu devo perseverar? Ou por que eu não devo perseverar? Bom, aí depende, né, principalmente de você. Você faz essa escolha. Cada um de nós, né, temos esse livre-arbítrio de escolher perseverar ou não, ter fé ou não. Né? Porém, se a gente quer acreditar, né, quer ter fé, a gente precisa insistir um pouco, ou, né, dependendo do que for, e precisa insistir um pouco mais, e às vezes até mais. Né? Mas tudo depende da gente. Né? Porque todos os dias, né, vai acontecer alguma coisa, algum problema, algum empecilho, né? Vai acontecer alguma coisa que vai fazer a gente trabalhar um pouco mais para que aquilo se resolva, né? Ou às vezes, né, precisa ter um, não vem no momento, não vem, né, a solução, e a gente acaba se preocupando e ficando, né, será? Aí esse será já é o contrário da fé, né? É a dúvida. E é a dúvida, né, que nos atrapalha em alcançar, em perseverar. A dúvida ela acaba nos atrapalhando ali de alguma maneira, né, tomando o nosso tempo para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Agora, se a gente tiver ali na perseverança com a fé, a coisa vai acontecer. Porque nós vamos estar ali de corpo, mente e alma conectados num propósito. E estar conectado de corpo, mente e alma, né, a coisa vai fluir. Vai seguir um caminho.
Não sei se vocês já sentiram isso, eu já tive a oportunidade de sentir, né? De sentir esse fluxo das coisas acontecendo, né? Foi por um momento, né, até breve, mas eu consegui perceber, né, as coisas fluindo. E de vez em quando eu paro para prestar atenção. As coisas estão fluindo ou não estão fluindo? Às vezes as coisas fluem de uma maneira que a gente não deseja, porém estão fluindo de alguma maneira, né? Principalmente, né, quando há alguma mudança. E as mudanças elas estão aí para realmente fazer acontecer, mudar, né? Porque o que está estagnado, né? Estagnado, que na verdade não está estagnado, está em baixa frequência, né? Aquilo se torna algo denso, né? Que flui de uma maneira muito lenta, né? A vibração é isso. Quando ela se movimenta de uma maneira muito lenta, ela é mais densa. E quando ela se movimenta de uma maneira muito mais rápida, ela flui, acontece, né? Então, se nós estamos conectados, né, nós estamos conectados com o céu e a terra, digamos assim, né, a coisa vai passar por a gente e vai acontecer. E, de alguma maneira, né, quando acontece algum problema e a gente fica se duvidando, né, né, duvidando de nós mesmos, né, das nossas capacidades, se a gente parar para analisar, nós temos todas as ferramentas, digamos assim, para conseguir resolver a questão. Ah, mas como assim? Às vezes, né, a gente está ali no meio do problema e não, a coisa não flui, né? Não vem uma resposta ou não vem a solução no momento. Não vem por quê? Como eu falei, a gente está né, em preocupação. E aí a gente entra num ciclo de baixa vibração e acaba não percebendo, né, que a resposta está próxima ali. Ah, mas como assim? A resposta está próxima, né? Porque assim, se nós pararmos para analisar, nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós passamos por outras encarnações, né? Nós tivemos vidas anteriores. E pelo fato de nós termos, né, passado por vidas anteriores, imagina quantas vidas nós não tivemos. Então nós temos muita experiência. Nós temos muito conhecimento. Porém, estão, né, no nosso inconsciente. E se a gente ficar preso ali, né, no problema, a coisa não vai fluir e não vai vir a solução ou a resposta, né? E se a gente estiver conectado, a tendência é de vir uma resposta, de vir uma solução o quanto antes. O quanto mais estivermos conectados, né, o quanto antes as coisas vêm, né? E aí é que está, né, o X da questão. Estar consciente ou não, né? Estar consciente do quê? De quem nós somos, de onde estamos, que estamos passando por uma experiência e que essa experiência requer, né, um trabalho, uma atenção, requer ali uma dedicação, né, para que a gente consiga atravessar, resolver, crescer, né, como a gente mesmo diz, né, e evoluir como ser
espiritual que nós somos. Porque se nós somos seres espirituais, essa encarnação, né, não vai ser a última. Nós vamos ter outras encarnações para passar por outras experiências, né? Porém, podemos passar por outras experiências de uma maneira um pouco mais leve, menos problemática, menos tensa, menos preocupante. Tudo depende da gente, de como nós vamos atravessar essas experiências, né? Eu pensei, às vezes me vem assim, qual o assunto eu vou falar hoje? Qual o assunto eu vou falar na palestra? E quando eu não estou conectado, né, demora para ver. Quando eu paro, eu falo, nossa, e eu normalmente eu escolho o tema por conta de coisas que eu passo, né? E perseverança é algo que a gente passa todo dia, né? Em questões pessoais, familiares, trabalho, a parte financeira, né, que pega para muita gente. Todo mundo passa por isso, né? E comigo também não é diferente. Então eu acabei escolhendo esse tema por estar perseverando, né, e crescendo de uma certa maneira e aprendendo, né, com as pessoas que estão ao meu redor, tanto meus familiares, minha namorada, né, eu acabo aprendendo, né? Vejo a postura de algumas pessoas, falo, nossa, né, até aquela pessoa tem uma postura X, então ela acaba conseguindo tais coisas. Aquela outra pessoa tem uma postura Y e acaba conseguindo outras coisas, né? E às vezes a gente precisa se modular, né? Mudar um pouquinho e aprender aqui, aprender ali, aprender com um, aprender com o outro, observando. Vamos ver se isso dá certo comigo. Tenta e faz. Não deu certo? Volta, dá um passo para trás. Vamos tentar de uma outra maneira, né? Mas a tendência é que as coisas acabem fluindo de uma maneira melhor, né, do nosso ponto de vista, quando nós estamos mais tranquilos, quando nós estamos mais centrados, com uma vibração melhor. As respostas vêm, as coisas acontecem, e aí quando a gente vê, perseveramos com fé e conseguimos resolver. Quando demora mais, é porque a perseverança e a fé não foram adequadas, né, e acabam demorando um pouco mais para serem resolvidas. É normal, né? Por isso a gente precisa observar, analisar o que está sendo, né? O que está pegando, o que está acontecendo, o que está tenso, o que está, né, denso, o que eu estou fazendo que está me deixando preocupado. É um hábito, né? Então vamos mudar o hábito. Não estou pensando, estou focando em outra coisa. Quando a gente foca muito, né, em uma coisa, acaba esquecendo de outras. É normal. Porém, às vezes a gente precisa disso, né? Focar um pouco mais em alguma coisa para resolver aquilo o quanto antes ou às vezes a gente precisa só deixar acontecer e falar, veio a resposta. Pronto, resolvi já. Eu posso fazer tal coisa para resolver aquele problema. E assim vai. Bom, eu quero agradecer. É uma breve explanação, né, uma breve palestra sobre um assunto muito importante, né, que cada um precisa pensar a sua maneira, né, de como perseverar, de como ter fé, como acreditar que as coisas vão se resolver.
e que de alguma maneira elas vão se resolver, não é mesmo? Então, agradeço por todos que passaram aqui, assistiram essa palestra ao vivo ou que vão assistir, né, posteriormente. Gratidão e até uma próxima.